Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estou aqui na companhia dele, Paulo Renato, seja bem-vindo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E Maria de Fátima Miranda, cadê ela, Paulo Renato? Deve estar em algum lugar. Está em algum lugar por aí. Ela está na rádio, onde ninguém sabe, ninguém viu, daqui a pouco esperamos que ela aqui esteja. Então eu vou tocando aqui com o Paulo Renato. Então você pega aí seu Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 14, o capítulo 14 que trata dos médiuns. E nós estamos no item sobre os médiuns videntes. E vamos recomeçar aqui a leitura através do item 171. Vamos dar uma recuada aqui, porque esse item é importantíssimo. É um pouquinho longo. E logo após terminá-lo, a gente já vai entrar nos médiuns sonambúlicos. Então, vamos retomar aqui a leitura a partir do item 171. Diz aqui o seguinte, Allan Kardec. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma daquelas cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente e não provocado, caso não se queira ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, devemos nos contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurarmos o impossível. Quem quer ter demais acaba correndo o risco de perder o que já tem, Paulo Renato. Então a gente até conversou na semana passada que a mediunidade está radicada no organismo, conforme os espíritos nos colocam, e tem pessoas que elas acham que o simples fato de você participar de uma reunião, chamado de desenvolvimento mediúnico, que você vai adquirir determinadas faculdades mediúnicas que não necessariamente vão acontecer, porque se você não as trouxer, conforme Kardec fala na introdução do Livro dos Médiuns, mais à frente ele fala que nem a eletrização é capaz de produzir uma faculdade mediúnica onde ela não exista, e aí acaba levando algumas pessoas com a mente mais sugestionável a achar que estão vendo o que na realidade não estão vendo. E aí, Paulo? Justamente nesse sentido, o próprio apóstolo Paulo recomendava a Timóteo que impusesse as mãos para que aqueles que tivessem o dom, esse dom florescesse, mas que também ele não impusesse a mão em qualquer um, de modo que ele não viesse a ser responsável pela queda do outro. É interessante essa colocação de Paulo, mas ele fala aqui justamente isso, sobre essa possibilidade de ver os espíritos, que Kardec coloca muito bem em O Livro dos Espíritos, quando fala sobre dupla vista. Ele coloca na questão 449, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: a segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma para exemplo de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da buena dicha, algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Quer dizer, ele disse ali que essa faculdade de ver os espíritos, ela deve ser natural, radicada no organismo como possibilidade,
mas ela também pode ser ter partida da própria vontade, a pessoa como a própria evocação. Muitas vezes os espíritos se fazem presentes sem serem evocados, mas o próprio médium pode chamar os espíritos de modo a questioná-los sobre algum assunto. A possibilidade de ver os espíritos é a mesma coisa. A pessoa pode, se souber especialmente que tem a faculdade, ela pode se concentrar em algum momento, fazer uma prece e rogar a Deus, se for possível, que aquele tal espírito do seu interesse apareça. Então, quando os espíritos introduzem a expressão vontade, eles não querem dizer que com a vontade nós vamos criar em nós a possibilidade de ver os espíritos, a faculdade de ver os espíritos. Não, a vontade aí realmente desempenha o papel de um evocador e não de um criador da faculdade mediúnica. Olha, ela chegou. Seja muito bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Como sempre, sumida, tomando café. Não, tem um ouvinte da rádio que está aí hoje, aniversário dele. Eu estava dando atenção. Entendi. Tão longe, não é? Entendi. Nós retomamos o item 171. Sim. Tá, para a gente poder, que é um item importante. E nós vamos dando sequência agora. A gente leu aí o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, Kardec vai dizer o seguinte: quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, e aí ele cita aqui o item 107, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, ainda são mais raros, e há muito que desconfiar dos que pretendem gozar dessa faculdade. É prudente só lhes dar crédito diante de provas positivas. Não nos referimos sequer aos que alimentam a ridícula ilusão de ver os espíritos glóbulos, que descrevemos no item 108. Quem são esses espíritos glóbulos aí, Paulo Renato? Segundo ele, é aquele que ele chama de humor aquoso da vista, né? Aqueles pontinhos que aparecem na vista, que né? todos nós, né, temos e que eles se movimentam conforme a direção que damos à nossa vista. E para algumas pessoas parece que os espíritos são os espíritos e que eles estão ali a se movimentar. Então ele continua dizendo aqui: falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. Algumas pessoas, sem dúvida, podem enganar-se de boa fé. Aquela pessoa que fala, eu vejo vulto. Isso não é ser vidente, não é? Porque, assim, ver um vulto, alguma coisa assim, a gente pode achar que viu uma sombra, mas, assim, não é... você daí dizer que porque você vê um vulto de vez em quando, você é médio vidente, vai uma distância muito grande. Inclusive, em algumas situações, os benfeitores espirituais podem permitir que determinados espíritos se façam visíveis a uma pessoa que não tem essa faculdade propriamente. A gente não sabe como se dá, mas existe aí uma concentração de vontade, de energias que atuam no aparelho cerebral, especialmente no órgão da visão, e momentaneamente, exclusivamente naquele momento, a pessoa vê o espírito. Pode ver, mas depois nunca mais vai ver, Sim. Porque aquilo ali foi um caso realmente esporádico. Exatamente. Kardec continua dizendo o seguinte: algumas pessoas sem dúvida podem enganar-se de boa fé, mas outras também podem simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, deve-se levar em conta principalmente o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, é sobretudo nas particularidades que se pode encontrar o meio mais seguro de controle das manifestações, já que existem algumas que não podem dar margem a qualquer suspeita, como a exatidão em retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnado. E aí, Miranda, o que Kardec diz aqui, né, é que essa faculdade da vidência, ele coloca como uma coisa rara, e que a gente tem que, ele fala que a gente tem que duvidar daqueles que dizem ter essa faculdade mediúnica, mas não é duvidar no sentido desacreditando de desacreditar o outro, mas que a gente só vai realmente valorizar o que está sendo dito se realmente, ele fala, ser uma questão positiva, da pessoa conseguir realmente passar
como se fosse uma prova, né? Alguma coisa que realmente mostra que aquilo ali ele realmente está vendo. Tanto é que ele cita no item anterior que ele estava numa ópera junto de um bom médium vidente, e o espírito chega ao médium vidente, o médium vidente relata, aponta para 2 senhoras que estavam acompanhando a ópera, e o espírito fala, quer ver como eu vou tirá-las dali? E efetivamente o espírito vai lá, cochicha no ouvido daquelas senhoras, que não os vê, né? Mas na mente elas registraram alguma coisa, e elas efetivamente conversam entre si e saem. E aí o espírito volta e fala assim, eu não disse que eu ia fazer? Então, o que Kardec quer dizer é isso. Não basta eu, Eduardo, chegar e falar, eu sou o médium vidente, tá? Mas como é que eu vou mostrar que realmente eu vi e aquilo realmente aconteceu, ou realmente descrevi alguém que eu não conhecia? É uma coisa mais positiva, mais concreta. A gente fica refletindo o seguinte, quando ele fala aqui, todavia... nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação. Por quê? Porque não dá para você concluir e embarcar rapidamente sem uma análise prévia. E quando ele fala para a gente não acreditar em tudo, não é para dizer para o outro, olha, isso aí não é verdade, eu não estou acreditando. Sim. É porque cada um de nós desenvolva o hábito de observar bem, analisar, passar pelos critérios e até... Porque tem situações assim, se eu chego aqui e olho para o Clever, olha, eu estou vendo isso assim, eu estou percebendo e eu descrevo alguém que é íntimo do Clever, que eu nunca vi, e descrevo com detalhe, ele vai poder de alguma forma atestar se é ou não. Mas é isso que às vezes o Marco Aurélio estudando, ele dizia que a vidência em si, Kardec não aprofundou muito porque tem a ver muito com as características íntimas de cada um, e ele não ia sair de palmatória do mundo batendo em ninguém. Lembrando que o Marco Aurélio, que ela fala como se os ouvintes conhecessem o Marco Aurélio, vão conhecer o presidente da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, que fica no bairro da Penha, na rua Enes Filho, número 71. Tá, está lá toda terça-feira à noite, ele tá lá. A partir das 7 horas, não é? Tem um estudo de 7 às 8h30, se eu não me engano. Exatamente. Então está ao alcance de todo mundo conhecer Marco Aurélio. E aí eu fiquei também lembrando o momento de Tomé, porque eu já ouvi uma pessoa que é muito dedicada, tem vontade de estudar, aí falando assim, o próprio Jesus falou, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Vê como a pessoa distorce quando é da conveniência. Porque, na realidade, aquela lição de Tomé no Evangelho para todos nós, não quer dizer que Tomé estava errado, não. Jesus mostra para ele por quê? Porque Jesus não estava presente, e quando Tomé toma notícia da aparição de Jesus, ele diz assim, só acredito vendo a marca dos cravos nas mãos, nos pés, e Jesus não estava visível naquela hora ali. Então, quando Jesus volta e Tomé está, que aí ele se apresenta, Jesus fala para ele, olha aqui, veja as minhas mãos, veja os meus pés, para dizer para ele que ele sabia da argumentação dele também. Não é? E aí Tomé se rende, porque se a gente for embarcar que você deve acreditar, deve aceitar como verdade tudo que trazem a você sem uma análise, a lição de Tomé é um aprendizado para nós. Ele sabia da grandeza do mestre, mas ele também tinha aquela impressão de como as pessoas divagavam em torno das situações. Então ele foi lúcido ali. Jesus não tá recriminando ele dizendo que ele fez errado, não. Só mostrou para ele que realmente era ele. Veja aqui minhas mãos e meus pés. Porque no mundo que a gente vive, a gente tem que ter o critério. Não de dizer para o outro que é mentira, mas tudo que o outro traz... E tem um detalhe. A nossa relação com os desencarnados, ela vai ser extensão da relação que a gente tem com os encarnados. Se qualquer encarnado chega para mim e fala qualquer coisa, qualquer espírito vai chegar para mim e falar qualquer coisa, eu vou ter como verdade. Então, quem são os espíritos? São os homens desencarnados. E você acredita em todos os seres humanos? Tudo que traz para você, você entra em qualquer lugar, aceita qualquer proposta? Não. Por quê? Porque você sabe que existem pessoas que não têm critérios, são levianos. E com os espíritos vai ser diferente, não é? Às vezes você até está vendo o espírito, mas pode ser um espírito brincalhão. Que se você não souber avaliar, você vai tomar ele como um espírito superior e vai entrar no abismo. Então ele deixa muito claro aqui, Paulo Renato, quanto aos médiuns propriamente ditos, ainda são mais raros, né? E há muito o que se desconfiar dos que pretendem gozar dessa faculdade. Isso é palavra de Allan Kardec. Ele diz que a gente não pode ser uma pessoa crédula.
Né? Ingênuo, né? O Paulo Renato chegou e falou que é evidente. Então tá bom, tudo que o Paulo Renato falar, ele sabe de tudo. E muita gente é assim. Fulana disse, fulano é evidente. Como se a pessoa fosse um ser miraculoso, que tudo que a pessoa fala passa a ser verdade. Então Kardec, ele sempre nos pede esse cuidado, esse critério, para não sair levando como verdade, como verdadeiro, qualquer coisa que as pessoas nos falem. Que ele teve. Kardec teve esse critério, porque quando vieram trazer a notícia das mesas girantes, ele não tomou como verdade, não. Exatamente. E olha que foram amigos que conversaram com ele, mas mesmo assim ele quis ver, ele quis observar para que ele tirasse as suas próprias conclusões. 2 amigos falaram com ele sobre o assunto, inicialmente. Esse critério é pessoal, né, claro, mas ele deve ser seguido para que a pessoa não se veja em situação embaraçosa e até com boa intenção seja colocado como mentiroso, farsante, alguma coisa assim. Mas é interessante que eu estava olhando aqui na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, nós temos lá Paulo com uma visão de um homem que era da Macedônia. Né? Quer dizer, naquele momento ali, Paulo exercia essa faculdade de vidência. Sim. Então, em outros momentos, nós encontramos essa possibilidade no próprio Novo Testamento. Na igreja de Antioquia, tinha-se muitos fenômenos desse gênero e de voz direta e outros tantos. Então, isso não é estranho à humanidade, mas Allan Kardec trouxe uma visão doutrinária, interpretativa diferente, né, dizendo que essas faculdades sempre existiram, mas que de alguma forma elas são raras, elas não são tão comuns quanto se quiseram fazer parecer. Então muitos se julgam com essa possibilidade de ver os espíritos, porque realmente viram algum vulto, que talvez tenha sido por causa daquele jogo de sombras e de luz, né, porque movimentou a cabeça muito rápido. Mas cada um tem que fazer a própria autoanálise e checar para ver se há alguma veracidade naquilo que ela julga ter visto, no sentido de verificar as possibilidades físicas ou fisiológicas, de modo que ela não se deixe enganar pelos sentidos físicos. Só se pode dizer com clareza realmente que se possui essa ou aquela faculdade, se ela for ordinária, se ela for comum, manter de alguma forma uma regularidade. E no caso da vidência, ela é delicada também, né? Porque ela exige detalhes. Kardec vai mostrar adiante um bom exemplo a esse respeito. Então, dizer que viu, que acha que viu, que é um vulto, fica muito vago, muito genérico. E a pessoa acaba, repito, embora com boa vontade, caindo em descrédito na opinião dos outros. Então, mesmo que tenha visto, está na dúvida, é melhor silenciar, porque se tiver a faculdade, se tiver que exercê-la, outras visões vão aparecer, queira ou não queira o médium. É verdade. E aí Kardec conclui esse item 171 dizendo o seguinte, ele vai contar aí a história, né, para exemplificar o que ele está falando. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente, que não a conhecia, nem a sua família. Então você vê que Kardec faz questão, né, de dizer esse detalhe. O médium não a conhecia e não conhecia a família. Isso é importante. Porque assim, quando a gente conhece, não é que você esteja agindo de má fé, mas às vezes sugestionado, acha que viu, enfim... Você já conhece a pessoa, você já tem uma intimidade. Aqui ele fez questão de mostrar que não havia nenhum vínculo entre o médium vidente e aquela mulher. E ele continua. Em dado momento, o médium lhe disse, vejo um espírito perto da senhora. Ah, disse ela por sua vez, com certeza é meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher, de certa idade, está penteada de modo estranho, traz uma faixa branca na testa. Olha quantos detalhes o médium vidente deu. E ainda contrariou o pensamento da mulher. Porque ele poderia dizer, não, realmente deve ser seu marido. Não, ele falou, não é um homem. É uma mulher, descreveu essa mulher e deu detalhes. Continua Kardec aqui. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, quer dizer, ele ainda deu
ele ainda deu outros detalhes. A viúva reconheceu sua avó, em quem absolutamente não pensava naquele momento, de maneira tal a não deixar qualquer dúvida. Se o médium quisesse simular a faculdade, seria mais fácil concordar com o pensamento da senhora. Entretanto, em vez do marido, que ocupava sua mente, o médium vê uma mulher, com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também Esse fato prova também que a visão do medianeiro não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Então, mais uma história aqui, Kardec trouxe, ele vai trazendo esses exemplos para mostrar que a gente realmente só pode confiar quando a pessoa der provas dessa faculdade mediúnica. E aqui ele admite a leitura mental, né? Leitura do pensamento, né? Porque ele diz que o que preocupava a mulher era o seu esposo. Então ela tinha a imagem do esposo na cabeça, né? Ou na mente, como queiram. E se o médium, se aquela pessoa tivesse a possibilidade de fazer essa leitura mental, ele naturalmente veria, possivelmente ele veria aquela imagem ali construída, plasmada. Também tem isso. Porque é uma possibilidade também, que muitas vezes a gente não leva em consideração. Não leva em conta. A própria pessoa, às vezes, se ilude com as ideoplastias, com as suas próprias construções, porque o pensamento, ele, se utilizando das energias próprias do ambiente, do próprio médium, do próprio corpo, ele plasma, ele cria imagens. O André Luiz mostra muito bem isso nos livros dele. Então, muitas vezes, aquela ideia acalentada, com muito calor, com muita intensidade, com muito desejo, ela plasma determinadas imagens que pode ter uma duração um tanto quanto longa, dependendo do interesse da pessoa em manter aquela imagem. Nós diríamos até que são as próprias sombras que a pessoa cria para si mesmas. E se uma pessoa dessa, por exemplo, fosse uma reunião mediúnica, dizendo que está vendo espírito, alguma coisa desse gênero, o responsável pela reunião poderia, digamos, ser enganado, né, pelos relatos dela. Não por ela, porque na verdade ela está vendo o que descreve. Mas o que ela descreve não é um espírito propriamente dito, é o resultado da sua ideoplastia, dos seus pensamentos. Então também aí nesse sentido, o próprio responsável pela reunião, doutrinador, seja lá como se chame, ele tem que conduzir a reunião, mesmo que ele perceba que é a construção mental, ele tem que conduzir a pessoa de tal forma que ela desfaça aquela imagem que a perturba, que a incomoda e que a obsidia muitas vezes, né? Então é uma coisa interessante e complicada. Kardec vai falar sobre isso, né? Na Gênesis também, ele fala em obras póstumas, que é a telegrafia do pensamento. Isso que o Paulo Renato falou tem todo sentido, porque um médium pode muitas vezes, por isso que alguns médiuns videntes, Kardec diz, cometem equívocos, porque ele pode ver o que eu estou pensando e tomar aquilo como uma previsão de que algo vai acontecer. Mas André Luiz fala isso. Então eu posso estar pensando em matar uma pessoa, mas não quer dizer que eu vou matá-la. E ele pode ver essa ideoplastia e daí ele dizer, olha, ele vai matar. E não necessariamente, não é isso, Miranda? Ou então pensar até que já matou. Também. O pesquisador Ernesto Bozano tem uma série de experiências nesse sentido. E ele relata uma de Você vai ter que relatar em 30 segundos. 30 segundos, então eu relato depois. Então na próxima prometemos, né? Agora o pessoal vai ficar sem dormir uma semana esperando você contar essa história do Ernesto Bozano. Mas eu prometo que ele vai iniciar o programa seguinte, retomando essa história, né? Antes da gente iniciar o item 172 dos médios sonambúlicos, né? Mas, infelizmente, o tempo já passou e nós temos que encerrar aqui o programa agradecendo a Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, ao Clever na técnica e, sobretudo, a vocês, prezados amigos. Até semana que vem, com a promessa de que o Paulo Renato vai contar a história de Ernesto Bozano. Muita paz a todos. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, meus amigos, contribuam com o Clube da Fraternidade, né? Bastante, qualquer R$1 já ajuda, tá? Não precisa, você está sem dinheiro, está apertado. R$1, o óbolo da viúva, né? Pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, aonde paramos? Meu amigo, no nosso último programa, nós estávamos estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1860. E vamos prosseguir hoje nessa mesma revista. E o tema que nós estávamos estudando no último programa eram os espíritos glóbulos, né? E tem até uma nota do tradutor informando que esse mesmo assunto é tratado no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 6, item 108. Então a gente verifica que, nós até comentamos no último programa, que esses espíritos glóbulos de que Kardec está tratando aqui, nada tem a ver com os espíritos glóbulos estudados por André Luiz, né, através do Chico Xavier, né, que o André Luiz, numa das suas obras, trata dos espíritos glóbulos, mas em outro sentido. A gente vai verificar aqui com Kardec, embora nós já tenhamos começado o estudo, que Kardec está se referindo a uma espécie de uma ilusão ótica que as pessoas, muitas pessoas dizem que são espíritos que eles estão vendo. Certamente todos nós temos essa experiência, alguma manchinha que você tenha no olho e que provoca você ver como se fosse fora uma certa manchinha preta, né, escurinha e tal, que para onde você vira, ela vira também, né? E algumas pessoas diziam que aquilo era espíritos, né? Sabe? Então Kardec faz ledo engano, né? Ledo engano. Então Kardec faz uma crítica a essa posição, né, de que seria espíritos, o fenômeno era puramente óptico. Entretanto, hoje nós sabemos que existem espíritos glóbulos que não tem nada a ver com manchinha, né? Esses espíritos glóbulos estudados por André Luiz, eles são espíritos que, de tanto embrutecimento e através de processo hipnótico, eles têm o perispírito reduzido a uma espécie de uma mancha mesmo. Exatamente. E que cruéis obsessores e muito inteligentes implantam esses glóbulos em perispíritos de encarnados e tal, né, para provocar enfermidades, enfim, né? Então esses espíritos glóbulos... Tudo negativo, né? Isso. Então, na visão de André Luiz, existem sim espíritos glóbulos e são espíritos, não são essas manchas aqui. As manchinhas do olho, não. Isso, né? Então, prosseguindo com o texto que nós vimos no nosso último programa, a respeito de espíritos glóbulos na Revista Espírita, Kardec diz mais o seguinte: quando os espíritos revestem a forma humana, não poderemos nos enganar. Ou seja, quando nós vemos os espíritos e eles estão com a forma humana, não podemos nos enganar de que são espíritos. Se não estiverem na forma humana, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, para saber se é espírito ou não, né? Bom, já o mesmo não acontece quando tomam outras aparências. Não falaremos de certas imagens terrestres refletidas pela atmosfera, que alimentam a superstição das pessoas ignorantes,
mas de alguns outros efeitos sobre os quais até homens esclarecidos puderem enganar-se. A gente verifica, pelo menos na nossa infância nós acreditávamos nisso, porque os adultos afirmavam que quando você olhava para a Lua, por exemplo, você via São Jorge, né? Exatamente. Então o pessoal inventa cada coisa. E você acaba projetando essa imagem. Sim. E tendo uma ilusão de ótica. Uma ilusão. Parecia São Jorge mesmo. Isso aí você olha lá, tá lá o São Jorge montado no cavalo dele, né? Matando o dragão. Então é aí, sobretudo, que nos devemos pôr em guarda contra a ilusão, para não nos expormos a tomar por espíritos fenômenos puramente físicos. Então a gente verifica que Kardec aqui está tratando de espíritos glóbulos como fenômenos puramente físicos, né? Bom, nem sempre o ar é perfeitamente límpido. Há circunstâncias em que a agitação e as correntes de moléculas aeriformes produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. Então as moléculas são visíveis, né? A aglomeração dessas partículas forma pequenas massas transparentes que parecem nadar no espaço e que deram lugar ao singular sistema dos espíritos sob a forma de glóbulos. Então a gente vê que Kardec, analisando esses espíritos glóbulos que afirmavam existir na época, ele dizia que isso era resultado da aglomeração de partículas, né? Dessas moléculas aeriformes. A causa dessa aparência está no próprio ar, mas também pode estar no olho. Então, e parece que até na maioria das vezes está no olho, né? Exatamente. O humor aquoso, então Kardec entendia até de como funcionam como os olhos, né? Fala assim, o humor aquoso oferece pontos imperceptíveis que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos semiopacos em suspensão no líquido, cujos movimentos e ondulações eles acompanham, produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, por vezes irisados, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro. Então, só aqueles de nós que já tivemos a oportunidade, né, de pessoalmente ver esses discos, né, é que entende o que está acontecendo. Quem nunca teve a oportunidade, exatamente, talvez não faça a mínima ideia. Não compreende, né? Né? Então, assim, vimos certas pessoas tomarem esses discos por espíritos familiares. Uhum. Né? Então, não tem forma nenhuma e meu espírito familiar está aqui, né? Que coisa, né? Bom, então vimos... O que você deseja ver, né? O que você deseja ver. Você deseja que ali esteja presente o seu espírito familiar. Então, vimos certas pessoas tomarem esses discos por espíritos familiares, que as seguiam e acompanhavam a toda parte, e em seu entusiasmo verem figuras nos matizes da irisação. Quer dizer, é um absurdo sem conta a pessoa querer, porque o espírito familiar normalmente é um espírito que está em melhores condições do que você. E aí você ter um espírito... E não inferior, né? E não inferior. Mas aí você ter um espírito em melhores condições do que você, é que não tem nada para fazer, fica só andando para onde você for, passeando. Ele vai, né? Quer dizer, não tem nada para fazer. Uma simples observação fornecida por essas pessoas reduzi-las ao terreno da realidade. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou param conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Não é absurdo, cara, né? Alguém que tenha estudado o mínimo de espiritismo, né, ficar achando que essas coisas, essas manchinhas que aparecem nos seus olhos são espíritos, né? Exatamente. Esta coincidência, por si só, prova que a sede da aparência está em nós e não fora de nós. E, quando Kardec fala esta coincidência, é de para onde você vira a cabeça, a manchinha vira também, né? Bom, então vamos voltar aí, e não fora de nós. E o que o demonstra, além disso, é que em seus movimentos ondulatórios, jamais esses discos se afastam de um certo ângulo. Como, porém, não seguem bruscamente o movimento da linha visual, parecem ter certa independência.
A causa desse efeito é bem simples. Os pontos opacos ou semiopacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, são, já dissemos, mantidos em suspensão, mas tendendo sempre a descer. Exatamente porque é um tumor aquoso, né? Quer dizer, sim. Um humor aquoso. Então tende a descer e não a subir, porque o humor aquoso ele tem peso também, né? O peso desce, não sobe. Porque tem água, né? Sim, Então, aquoso porque tem água. Quando sobem, é que foram solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima. Chegados a certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem lentamente, depois param. Sua mobilidade, Kardec descreve com tanto detalhe que certamente ele passou por essa experiência, né? Com certeza. Só quem conhece consegue descrever com tanto detalhe assim. Bom, sua mobilidade é extrema, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los percorrer no raio visual toda a amplitude do ângulo em sua abertura no espaço onde se projeta a imagem. E aí já vamos caminhando para o final desse tema, até porque é um tema que só deve ter tido alguma importância na época, né, porque tinha tanta gente acreditando na existência desses espíritos glóbulos que Kardec não podia deixar de... Eu diria, Astênio, que estava na moda, né? Tanto que quando nós tivemos há pouco tempo o parto, né? Vamos fazer o parto normal, vira moda. Sim. Até depois que dilui. Então esse humor aquoso também era moda, né? Entre os espíritas. Sim. E eu digo sim da importância talvez do tema para a época, porque hoje você não ouve mais ninguém dizendo que está vendo espírito. Exatamente. Né? Bom, mas vamos concluindo então. Ele fala assim, o mesmo diremos das centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração do músculo do olho. Então, às vezes, dependendo da contração, você vê um feixe luminoso, sim, qualquer coisa assim, né? E são devidas provavelmente à fosforescência ou à eletricidade natural da íris, porque geralmente adstritas à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Se esses glóbulos aéreos fossem espíritos, teríamos de convir que estariam reduzidos a um papel puramente mecânico, para serem inteligentes e livres, papel sofrivelmente fastidioso para os espíritos inferiores e com mais forte razão incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Imagina a gente como espírito ser transformado num pontinho no olho. Uma manchinha qualquer sob a coordenação do olho do encarnado, né? Quer dizer, terrível isso. Bom, os únicos sinais que realmente podem atestar a presença dos espíritos são os sinais inteligentes. Enquanto não ficar provado que as imagens de que acabamos de falar, ainda que assumindo a forma humana, têm movimento próprio e espontâneo, com evidente caráter intencional e acusando uma vontade livre, nisso não veremos senão fenômenos fisiológicos ou ópticos. Então, se a atuação for puramente mecânica, isso é um fenômeno fisiológico ou um fenômeno óptico, né? Porque para ser espírito, em princípio, deve ter alguma manifestação inteligente. E é interessante, né, que Allan Kardec, ele sempre falava, né, tem que ter uma prova, né? E uma coisa lógica, né? Quando ele via, ou quando eles veem. Então, a suposição dele está certa. Temos que provar. Obviamente, né, fazendo uma ponte novamente com um estudo do André Luiz a respeito dos espíritos glóbulos, um médium vidente que olhasse para o perispírito de um encarnado,
e até para o perispírito de um desencarnado, que esses espíritos glóbulos eles podem ser instalados por esses gênios das sombras, tanto em perispíritos de encarnados quanto de desencarnados. Mas um vidente que olhasse um perispírito e visse esses pontos negros, né, que o André Luiz dá nome de espíritos glóbulos, num primeiro momento não veria nenhuma atuação inteligente desses pontos negros, né, porque eles estão de tal modo sob o domínio de espíritos mais malévolos, né? Malévolos e mais inteligentes do que eles, que é como se eles tivessem perdido a própria vontade. Eles exercem ali um papel, né, em razão das vibrações deletérias deles, esse tipo de coisa, mas consciência do que eles estão fazendo eles já não têm mais, né? Então, se o único critério... São manipulados, né? Então, se o único critério para identificar espírito fosse a ação inteligente, não identificaríamos espíritos nesses espíritos glóbulos, quando de fato são espíritos glóbulos, né? Bom, então o Kardec conclui o parágrafo dizendo o seguinte: a mesma observação se aplica a todos os gêneros de manifestações, sobretudo aos ruídos, às pancadas, porque embora sejam fenômenos físicos, denotam uma inteligência provocando aqueles fenômenos, né? Exato. Então, a mesma observação se aplica a todos os gêneros de manifestações, sobretudo aos ruídos, às pancadas, aos movimentos insólitos dos corpos inertes, que milhares de causas físicas podem produzir. Repetimos, enquanto um efeito não for inteligente por si mesmo e independente da inteligência dos homens, é preciso olhá-lo 2 vezes antes de o atribuir aos espíritos. Como Kardec sofria para esclarecer a ignorância, a prudência, né? A prudência, né? Sim. Porque senão o espiritismo caía no ridículo. Sim, não, e pior que isso aí não está ultrapassado não, né? Porque hoje uma pessoa vê a luz do banheiro acendeu sozinha ou apagou sozinha, já atribui logo a um espírito. Nunca vai imaginar que o interruptor possa estar com defeito. Com defeito, né? Mau contato. Exatamente. Nós temos que eliminar as causas. Sim, as possíveis causas. Então, primeiro desconfie das causas materiais, né? Se ficar comprovado que a causa não é material, aí sim, deve ser espiritual. Mas já a partir do pressuposto, né, de que é espiritual, né? Bom, foge ao bom senso. Foge ao bom senso. E o que mais o espírita deve procurar desenvolver bom senso. É o bom senso, né? Eu estou até comentando isso da luz, né, em razão de um comentário que eu ouvi recentemente de uma expositora espírita que dizendo que a luz do banheiro dela apagou, ela começou a rezar, né? E aí chamou a filha ficou assustada, esse tipo de coisa, né? Começou a rezar, quer dizer, já partiu do pressuposto de que algum espírito apagou a luz do banheiro, né? E isso, se uma expositora espírita faz isso, né, imagina quantos outros não estão fazendo. Bom, então lá, agora a gente entra em outro tema, que Kardec chama de médiuns especiais. Esse tema também, médiuns especiais, está no livro dos médiuns, né? São médiuns com faculdades especiais. Isso é importante a gente destacar, porque quando fala médiuns especiais, parece que são pessoas especiais, né? E as pessoas especiais são as pessoas que desenvolveram por si mesmas capacidades especiais. Agora, a mediunidade não necessariamente é uma capacidade, né? Então, quando Kardec diz que todos nós somos médiuns, sim, uns com mais aflorados, sim, e outros menos aflorados. Sim, não, eu digo o seguinte, em termos de espírito, o médium ele pode ser um excelente psicógrafo, por exemplo, mas ser uma péssima pessoa. Exatamente. Então não é uma pessoa especial. Exatamente. Né? Ele cheio de defeitos. Isso, ele é portador de um fenômeno, de uma faculdade, né? Uma faculdade especial. E se é especial, é porque é diferente das demais, não é comum, né? Tá? Então, o Kardec, ele chama de médiuns especiais as pessoas portadoras, né, de faculdades especiais, ou seja, de faculdades que não são comuns, né? E aí ele diz o seguinte: a experiência prova diariamente quanto são numerosas as variedades da faculdade mediúnica,
Então a gente vê aqui Kardec esclarecendo que onde ele chama de médios especiais, ele está falando de faculdades especiais da mediunidade. Então a experiência prova diariamente quanto são numerosas as variedades da faculdade mediúnica, mas também nos prova que os diversos matizes dessa faculdade são devidos a aptidões especiais ainda não definidas, abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta, né? Mas pelo contexto, pelo conjunto, a gente verifica que não é abstração feita apenas das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta, mas também abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do próprio médium, né? Então só são faculdades especiais, como nós já falamos, por não serem faculdades comuns, né? Comuns a vários médiuns, ou a todos os médiuns e daí por diante. Bom, prossegue Kardec dizendo o seguinte: a natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Então a gente verifica que o primeiro desafio, né, para todos nós, diante de uma comunicação mediúnica, é conseguir identificar o espírito que está por trás daquela comunicação. Então vamos repetir o que diz Kardec. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. E aí entra mais um cuidado que nós temos que ter. Porque se o espírito revela ignorância, se ele revela inferioridade desde logo, fica fácil identificar, né, que se trata de um espírito inferior. Mas existem os espíritos inferiores que fingem serem espíritos superiores. Esses são os mais perigosos. Então fala em nome do Evangelho, repete frases da Bíblia, etc. E aí o leitor, quando vê aquilo, fala: estou diante de um espírito superior. Quando pode ser um espírito totalmente sombrio, porque não é vedado a ninguém, por mais sombrio que seja, conhecer as passagens da Bíblia, do Evangelho, saber o que Jesus disse, essa coisa toda. Então nós aprendemos bastante, né, no livro dos médiuns, se estudado com cautela, né, com atenção, verificamos que um espírito inferior que tenta se passar por um espírito superior, ele vai se trair obrigatoriamente, né, porque ninguém consegue fingir tão perfeitamente durante o tempo todo, né? E uma vez que nós identifiquemos um escorregão desse espírito, aí está a prova de que tudo o que ele disse é uma fraude, não é? Bom, mas aí prosseguindo a respeito dos médiuns especiais, diz Kardec: mas considerando-se o mesmo mérito do ponto de vista hierárquico, então, quando ele fala o mesmo mérito, situação igual, né? Digamos, dois médiuns na mesma situação. Então, mas considerando-se o mesmo mérito do ponto de vista hierárquico, nele há, incontestavelmente, uma propensão para ocupar-se de uma coisa ou em vez de outra. Então, se pegarmos mais de um espírito, né, no mesmo nível hierárquico, nós teremos nesses diferentes espíritos uma propensão para ocupar-se mais de uma coisa em vez de outra. Nós teríamos um exemplo hoje, né, nos nossos dias, aqui no Brasil. Nós teríamos, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, né? É um espírito em excelentes condições espirituais, em excelentes condições evolutivas. Mas nós vamos verificar que normalmente ele escreve a respeito de obsessão e desobsessão, né, a respeito de mediunidade, são os temas prediletos de Manuel Filomeno de Miranda. Joana de Ângeles escreve mais sobre aspectos psicológicos, esse tipo de coisa, né? Então está aí uma demonstração disso que Kardec está falando, mas nosso tempo acabou e nós vamos continuar estudando médiuns especiais no nosso próximo programa. É isso aí, meu amigo. Vamos nos despedir, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E lembrando a vocês o Clube da Fraternidade.
contribuam, por favor, né? Porque vocês não sabem o bem que você faz. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.